Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu pensei muito como iniciar esse discurso hoje. Antes de mais nada, quero lembrar aqui as mais de 223 mortes no Brasil pelo Covid. Quero lembrar aqui da nossa imprensa, que tem sido tão atacada nos últimos anos. Eu não tenho nada pessoal contra quem quer que seja. Tenho politicamente. Nosso povo está passando por uma situação gravíssima da nossa história. Temos 27 milhões de brasileiros na linha da pobreza. Desde o início da pandemia, Bolsonaro, que se recusou a ignorar a pandemia, ignorou e agrediu aqueles que foram a favor da vida. Milhares de brasileiros estão sem auxílio emergencial, sem emprego e passando fome. Milhões de brasileiros estão nesse momento vivendo essa grande crise. Um governo sem comprometimento, com a vida. Estamos diante de um importante momento para a democracia do nosso país. Precisamos ser soberanos, precisamos de autonomia nessa casa. Essa não será uma tarefa fácil, mas essa noite vai ficar para a história. Entre conchavos, traições, armações, compras de voto, cargos e emendas, tudo foi feito de forma cirúrgica para dar a vitória de forma vergonhosa ao Jair Bolsonaro. Bolsonaro leva o Brasil para a mais grave crise da história republicana. O atraso na vacinação impede a recuperação econômica e mata centenas de brasileiros. Seria confortável para mim votar no Arthur Lira. Eu poderia vender o meu voto para o Arthur Lira, assim como mais de 200 deputados aqui dentro fizeram. Mas eu estaria votando pelo Bolsonaro, contra a democracia. Podem vaiar, mas essa é a verdade. Mas eu não farei isso. Eu não venderei o meu voto. Presidente, reponha o meu tempo, por gentileza. Pode ficar tranquilo, deputado. Estamos com uma eleição definida pela compra de votos, pela ingerência do Palácio. Isso aqui, para que o povo saiba e para que a imprensa toda publique, esse é um jogo de cartas marcadas. Na política não há princípios. Estamos diante do voto. Na política, na democracia e na verdade, contra o voto. Na antipolítica, comprado, onde a democracia ficará em segundo plano. Qual o exemplo que queremos dar nesse momento para milhões de brasileiros? Quero uma Câmara livre, independente, longe dos acordos, sem interferência do Palácio. A Constituição exige do Congresso um papel de comprometimento com o interesse público. É hora de preservar a independência e a autonomia do Legislativo. Mas, infelizmente, isso não acontecerá essa noite, e nem nos próximos 2 anos. Precisa ter muita coragem para subir aqui e desafiar o sistema. Mas a minha candidatura é de protesto, é de repúdio. Bolsonaro faz um governo sombrio, de mentiras, que compra deputados, que interfere em investigações. Um governo que deixa as pessoas morrerem sem oxigênio, que não sabe o que fazer com 15 milhões de desempregados e que não controla a pandemia. Seria interessante que realmente essa Câmara se tornasse a Câmara do nós. Nós fazemos, nós estamos propondo, mas nós sabemos que não será assim. Será a Câmara do eu, a Câmara do Centrão, que tem fome, que é guloso e que não tem princípios.
Essa casa que tanto decidiu a história do Brasil foi independente do governo Bolsonaro até ontem. Foi livre do palácio até pouco tempo. O pior disso tudo é que os piores políticos, fisiologistas, são os que fecham os acordos sem escrúpulos, vendem seus votos, vomitam na democracia. Modelo de perpetuação de gangue. O problema é que o legislativo, que tinha que legislar, quer executar. O judiciário, que tinha que julgar, quer legislar. E o executivo, que tinha que executar, quer julgar. Esta casa está hoje se tornando o quintal do Bolsonaro. E cheio de garotos travessos e levados. Estamos diante de um projeto de poder. Bolsonaro enganou o Brasil. Eu sei que você está assistindo agora, Bolsonaro. Você é um charlatão eleitoral. Você é pequeno para essa cadeira e não honra o cargo que tem. Essa casa trabalhou muito pelo Brasil, sempre nas páginas políticas, com acertadas decisões. Ao contrário do Palácio, que desde que você, Bolsonaro, assumiu, frequenta aqui as páginas policiais. Um governo que não tem rumo, envolvido em escândalos, com um presidente sem noção, desagregador, traidor, enganador. Um sujeito que está onde está hoje porque se ajoelhou para o Centrão, para sobreviver politicamente, e você sabe disso. Seu governo, Bolsonaro, até aqui é um desastre social, cultural, econômico. Um presidente que incentivou as manifestações antidemocráticas, possui um gabinete do ódio, que incentivou as aglomerações, o não uso das máscaras, que não investiu em ciência, que através das suas manifestações pediram o fechamento do Congresso, do STF e a volta do AI-5. Receitou ao Brasil cloroquina, que não tem dinheiro para vacinas, insumos, mas tem 15 milhões de reais para leite condensado, 10 milhões de reais para a empresa de games do seu filho mais novo. Tem dinheiro até para comprar a novela da Record. 15 milhões de reais de leite condensado e 20 milhões de reais para as bolsas do CNPq. Sem ciência, sem tecnologia, mas com leite condensado. Parabéns, Bolsonaro. Você não tem vergonha nessa cara mesmo. Fora os chicletes, pãozinho francês e tudo mais. O povo de Manaus morrendo e você disse que já tinha feito a sua parte. E daí? Gripezinha, não sou coveiro, todo mundo vai morrer, país de maricas. Qual foi a sua parte que você fez que eu não vi? Você sancionou o fundão eleitoral, a lei de abuso de autoridade. Você quis seu filho embaixador. Você hoje é contra o fim do foro, mas para se eleger era a favor. Você chamou o Centrão de corrupto, vagabundos, bandidos, mas se vendeu e se entregou para eles. O que mudou, Bolsonaro? Fala para o Brasil, o que mudou? Você passa mais tempo armando como defender seu filho, o senador, dos processos e investigações de corrupção, do que presidindo o Brasil. É por isso que você quer o controle da Câmara e do Senado, para afastar o fantasma de impeachment, acabar com as investigações do Queiroz, rachadinhas, CPMI, CPIs, cheques da primeira-dama. O Brasil está doente, ferido, morrendo asfixiado. E você nadando, fazendo flexão, andando de jet ski, andando de moto, comendo cachorro-quente como um abutre para testar sua popularidade. Vivemos um momento singular na história do Brasil, na qual a luta contra a corrupção atinge importantes políticos, grandes empresários, senadores, filhos, assessores e advogados. A Operação Lava Jato foi fundamental para a redução da impunidade desse tipo de crime. Mas o que você fez, Bolsonaro? Você acabou com a Lava Jato, sancionou a lei de abuso de autoridade, se omitiu na prisão em segunda instância, disse que o governo não tem corrupção, mas o líder do seu governo, o senador, foi pego com 32 mil reais dentro da cueca. Você mexeu no COAF, interferiu na Polícia Federal, mudou o curso da história. Se realmente essa casa respeita o povo brasileiro, respeita o voto, os deputados não podem colocar suas digitais na corrupção, te apoiando o seu projeto de poder. Deputados que um dia juraram combater a corrupção.
Essa é uma eleição que não é democrática. É uma eleição de 3 bilhões. Obrigado, deputado. Então, tudo bem, 11 minutos para cada um. Só mais um minutinho. Das emendas, cargos e ministérios, autarquias, secretarias, dos 20 milhões de reais por votos. Vivemos um momento complicado. Vendam seus votos, senadores. Vendam seus votos, deputados. A política não tem gratidão. Mas aqui eu quero terminar abrindo mão da minha candidatura. Estou renunciando para anunciar o meu voto a Baleia Rossi e pedir ao meu grupo, que ainda pequeno, votem com Baleia Rossi. Não vendam seus votos, não se deixem seduzir pelo dinheiro do general. E como o general Heleno falou, se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão.